No primeiro raio de luz de uma manhã de maio na frente leste, o ar pairava de forma estranhamente imóvel. Para os soldados de um grupo de assalto russo, esse silêncio não era motivo de alarme, mas sim um sinal de oportunidade. Observando através dos 900 metros de terra marcada que os separava das linhas ucranianas, eles enxergaram o que acreditavam ser uma fraqueza. As trincheiras à frente pareciam pouco guarnecidas, e o fogo de metralhadoras e morteiros, que normalmente incomodava, estava conspicuamente ausente. Para o comandante agressivo dessa unidade, aquilo era um convite aberto, um sinal claro de que os defensores estavam desmoralizados, mal abastecidos ou já haviam recuado em desordem. Essa interpretação, nascida de uma doutrina que valoriza o avanço incessante, se mostraria uma catástrofe. A decisão de avançar não foi tomada no vazio. Ela foi o resultado de dias de ataques de sondagem e do reforço de uma ideia pré-concebida. O pensamento russo muitas vezes iguala a ausência de resistência imediata e violenta à falta de defesa preparada. Eles viram um trecho de solo indefeso, uma brecha esperando para ser explorada. A própria ausência de artilharia ucraniana ou do barulho de tiros de armas leves era lida como um sinal verde. O impulso era avançar rapidamente, tomar a iniciativa e dominar as posições aparentemente frágeis antes que o inimigo pudesse se reagrupar. Esse hábito tático enraizado, uma confiança no ímpeto ao invés da cautela, era justamente a vulnerabilidade psicológica na qual os ucranianos apostavam. O que os soldados russos interpretaram como um inimigo em retirada era, na verdade, a disciplina fria e paciente de um predador esperando que sua presa caísse totalmente na armadilha. O silêncio não nascia do medo, mas de uma ordem de ferro, manter o fogo contido. Cada soldado ucraniano, escondido em sua posição, sabia que o sucesso de toda a operação dependia dessa contenção coletiva. Eles observavam enquanto os primeiros veículos russos começavam a avançar, seus motores roncando baixo na quietude da manhã. Era um teste de nervos, uma batalha de vontades travada em silêncio antes mesmo do primeiro disparo. Os ucranianos não estavam fracos, estavam apenas esperando. O apelo da frente silenciosa era forte demais para o comandante russo resistir. Ele provavelmente relatou a seus superiores que o inimigo estava em colapso, que um avanço decisivo poderia romper aquela seção da linha de frente. O avanço foi ordenado. Soldados subiram em seus veículos de combate BMP e comandantes de tanques deram o sinal para partir. Eles avançaram para campo aberto com confiança, acreditando que estavam prestes a alcançar uma vitória significativa. De fato, estavam indo ao encontro de um momento decisivo, mas não seria a vitória que imaginavam. Eles avançavam não para um vazio de resistência, mas para o campo de morte cuidadosamente preparado de uma emboscada meticulosamente planejada. O erro fatal do grupo de assalto russo naquela manhã de maio não foi um episódio isolado de mau julgamento. Na verdade, foi uma demonstração clara de uma falha sistêmica e recorrente dentro da doutrina militar russa, observada ao longo dos longos anos da guerra. Vez após vez, unidades russas mostram uma tendência a igualar um campo de batalha silencioso a um campo indefeso. Essa impaciência tática muitas vezes as leva a avançar agressivamente em áreas sem o devido reconhecimento ou apoio de fogo, presumindo que a ausência de tiros inimigos indica colapso do adversário. É uma vulnerabilidade enraizada em uma estrutura de comando vertical que recompensa ações agressivas e ganhos territoriais, às vezes à custa da prudência tática e da vida de seus soldados. Esse padrão tem sido explorado repetidamente pelas forças ucranianas. Comandantes ucranianos aprenderam que, ao criar a ilusão de uma linha de frente fraca ou abandonada, podem atrair unidades russas confiantes para zonas de morte previamente designadas. A estratégia depende de uma compreensão profunda da psicologia e dos hábitos operacionais do adversário.
O exército russo, apesar de sua força bruta, frequentemente exibe uma rigidez previsível. Uma vez definido um objetivo, as unidades são pressionadas a alcançá-lo rapidamente, e a tentação de buscar o que parece ser um ganho fácil é enorme. Isso cria um ciclo perigoso, onde um sucesso inicial, mesmo que ilusório, reforça a decisão de avançar ainda mais fundo na armadilha. A doutrina de avançar até encontrar resistência significativa tem raízes em táticas da era soviética, pensadas para ofensivas massivas, onde o ímpeto era fundamental. No entanto, no contexto do campo de batalha ucraniano, com seus drones onipresentes, armas antitanque avançadas e infantaria altamente adaptável, essa abordagem se tornou um problema. Ela não leva em conta um defensor disciplinado, paciente e inteligente. Um defensor que entende que o primeiro movimento nem sempre vence o jogo, e que, às vezes, a arma mais poderosa é justamente aquela que você escolhe não disparar. Os ucranianos dominaram a arte da retirada controlada e da defesa paciente, transformando a força doutrinária da Rússia em sua maior fraqueza. Por isso, os acontecimentos do início de maio de 2026 não foram uma surpresa, mas sim uma inevitabilidade. Foi a conclusão lógica de uma estratégia ucraniana desenhada especificamente para enfrentar um hábito tático russo já conhecido. A frente silenciosa não era um descuido, era uma isca cuidadosamente preparada. O avanço russo não era um golpe ousado de genialidade operacional. Era a resposta previsível de um oponente cujo manual de jogo já havia sido completamente decifrado. A armadilha que estava prestes a se fechar era a prova da capacidade da Ucrânia de aprender, adaptar-se e virar a própria filosofia do inimigo contra ele, mostrando mais uma vez que a natureza dessa guerra é definida não apenas pelo poder de fogo, mas pela astúcia. A preparação para a emboscada começou mais de 2 semanas antes do primeiro tanque russo cruzar a linha de partida. Tudo começou, não com a escavação de trincheiras ou movimentação de tropas, mas com observação. Unidades de reconhecimento ucranianas, especialmente operadores de drones, dedicaram-se a um estudo minucioso desse setor específico da frente. Eles registraram cada movimento russo, por menor que fosse. Anotaram os horários dos ataques de sondagem, a composição das unidades envolvidas e as rotas que preferiam. Ao longo dos dias, um padrão distinto emergiu. Um determinado grupo de assalto russo estava ficando cada vez mais agressivo, realizando ataques curtos e incisivos para testar as defesas ucranianas, sempre recuando antes de encontrar resistência esmagadora. Não era assédio aleatório, era reconhecimento em força, um prelúdio para um ataque maior. No centro desse padrão estava um indivíduo, o comandante russo do grupo de assalto. A inteligência ucraniana concentrou-se em construir um perfil desse oficial. Analisaram suas decisões táticas, observando sua preferência pela velocidade e seu aparente desprezo pela cautela. Ele era agressivo, disposto a aceitar riscos e parecia confiar muito nas capacidades de sua unidade. Consistentemente, escolhia o caminho mais direto de avanço e demonstrava valorizar o ímpeto mais do que a limpeza metódica do terreno. Ao estudar suas ações passadas, os planejadores ucranianos puderam começar a prever suas próximas decisões. Eles entenderam que, se fosse apresentada uma brecha aparente na linha, esse comandante em particular seria psicologicamente propenso a explorá-la sem hesitação. Ele era o alvo perfeito. Esse período de observação intensa foi crucial para moldar o campo de batalha. Os ucranianos não se limitaram a assistir passivamente. Eles condicionaram ativamente o adversário, reagiam às sondagens russas com força suficiente para repelir, mas nunca o bastante para sugerir grande poder de fogo. Deliberadamente, faziam suas respostas parecerem um pouco desorganizadas ou atrasadas, reforçando a crença do comandante de que os defensores daquele setor eram de segunda linha ou estavam com baixa moral.
Cada pequena vitória russa, em que avançavam algumas centenas de metros antes de recuar, era, na verdade, um sucesso ucraniano, atraindo o comandante ainda mais para sua própria arrogância e tornando-o mais suscetível ao grande engano que estava sendo preparado para ele. O resultado desse trabalho de inteligência foi um quadro claro e acionável das intenções do inimigo. Os ucranianos sabiam qual unidade provavelmente lideraria o ataque principal, conheciam as tendências agressivas do comandante e tinham uma previsão confiável do eixo que ele escolheria para atacar. O campo de batalha já não era uma incógnita. Havia se transformado em um tabuleiro de xadrez no qual os ucranianos já haviam antecipado vários movimentos do adversário. O trabalho meticuloso e paciente das equipes de drones e analistas lançou as bases essenciais. Agora, a armadilha estava pronta para ser desenhada em torno do comportamento previsível da vítima escolhida. Com uma compreensão profunda do provável curso de ação do inimigo, engenheiros e infantaria ucranianos começaram o trabalho físico de preparar a armadilha. Não se tratava apenas de cavar trincheiras. Era um exercício complexo de arquitetura de campo de batalha. O objetivo principal era criar um funil que guiasse a força russa, avançando para uma área específica, previamente designada. As posições de linha de frente, diretamente no caminho do ataque esperado, foram propositalmente feitas para parecer vulneráveis. Trincheiras foram deixadas aparentemente inacabadas, posições de tiro foram destacadas, e a postura defensiva como um todo foi desenhada para gritar ponto fraco a qualquer reconhecimento russo. Era uma ilusão cuidadosamente construída de negligência. A verdadeira força da defesa ucraniana estava oculta. Enquanto a frente parecia fraca, o verdadeiro esforço estava concentrado nas laterais. À esquerda e à direita do avanço russo previsto, bem dentro das árvores e do relevo do terreno, 2 batalhões inteiros foram secretamente posicionados. Não eram tropas de linha de frente, mas sim unidades de reserva, mantidas especificamente para essa operação. Suas posições foram escavadas profundamente e camufladas com extremo cuidado. Toda a movimentação era restrita ao período noturno e o silêncio eletrônico era absoluto para evitar detecção. Essas forças ocultas eram as mandíbulas da armadilha, completamente invisíveis ao inimigo, aguardando o sinal para fechar. O planejamento foi além do simples esconderijo das tropas. O próprio terreno foi transformado em arma. Engenheiros de combate ucranianos alteraram discretamente a paisagem para tornar a zona de morte ainda mais convidativa e as laterais mais seguras. Limparam certos campos de visão para suas equipes antitanque ocultas, enquanto deixavam outras áreas com vegetação densa para esconder os batalhões de reserva. Eles sabiam exatamente onde queriam que a coluna russa parasse e se posicionasse, e prepararam aquele terreno para um ataque de 360 graus. Cada detalhe, desde a colocação de um ninho de metralhadora até a pré-marcação de coordenadas de morteiro, foi meticulosamente planejado para garantir que, uma vez acionada a armadilha, a força russa fosse pega em um fogo cruzado perfeitamente triangulado. Essa preparação elaborada destaca um aspecto fundamental da adaptabilidade militar ucraniana: a fusão da paciência estratégica com a engenharia proativa e detalhada. Eles não se limitaram a esperar uma reação ao ataque russo. Em vez disso, moldaram ativamente as condições da batalha a seu favor. Ao fazer a linha parecer fraca, controlavam o processo de decisão do inimigo. Ao esconder sua força nas laterais, preparavam o golpe decisivo. O campo de batalha que os russos enxergavam era uma ficção, um palco montado para sua destruição. A verdadeira batalha seria travada em terreno escolhido pela Ucrânia, em termos totalmente ditados por ela. O momento da operação, lá no final de abril e começo de maio, não foi escolhido por acaso. O comando ucraniano selecionou esse período de propósito, entendendo que a própria estação poderia ser uma aliada poderosa. Depois de semanas longas e lamacentas ou seja, o degelo da primavera,
o solo finalmente começou a endurecer. Isso era um fator crítico, sabe? O solo mais firme permitia que veículos blindados pesados, tanto russos quanto ucranianos, pudessem se mover fora das estradas com muito mais liberdade. Esse detalhe deu confiança ao grupo de assalto russo para avançar rapidamente pelos campos abertos, mas também deu aos batalhões mecanizados ucranianos, que estavam escondidos, a capacidade de executar manobras de flanco em alta velocidade assim que recebessem a ordem. O fim da temporada de lama preparou o terreno para uma guerra de movimento. E olha, tão importante quanto o solo firme era o estado da vegetação. A folhagem da primavera explodiu em um verde intenso, criando uma copa densa, que transformou completamente a paisagem. As árvores esqueléticas e ralas do inverno agora estavam cobertas por folhas espessas, oferecendo um excelente disfarce contra a observação tanto do solo quanto do ar. Esse manto verde foi fundamental para esconder os 2 batalhões de reserva ucranianos nas laterais. Companhias inteiras de infantaria e seus veículos blindados podiam ser ocultados em pequenos bosques, permanecendo totalmente invisíveis para drones e patrulhas russas que estavam a poucos quilômetros de distância. O crescimento da primavera cegou, de fato, os atacantes quanto à verdadeira disposição das forças que os aguardavam. Essa folhagem densa criou um campo de batalha de contrastes marcantes. Para os russos avançando pelo centro aberto do funil, a visibilidade parecia ótima. Eles enxergavam claramente o objetivo e sentiam uma falsa sensação de segurança naquele espaço amplo. Mas, para os ucranianos escondidos nas linhas de árvores, o mundo era um conjunto estreito de corredores de tiro recortados pelas folhas. A visão deles era canalizada, totalmente focada na zona de destruição. Essa diferença na informação visual era uma vantagem tática fundamental. Os russos viam o que os ucranianos queriam que eles vissem, enquanto os ucranianos enxergavam tudo o que precisavam, com suas posições permanecendo ocultas pelo camuflado natural da estação. E o clima naquela manhã do ataque ainda ajudou mais. Uma névoa baixa cobria o chão nas primeiras horas, escondendo ainda mais as posições ucranianas nos flancos e aumentando aquela sensação de silêncio estranho. Conforme o sol foi subindo e a névoa se dissipando, as trincheiras da linha de frente, aparentemente vulneráveis, foram as primeiras a aparecer, atraindo a atenção dos russos, exatamente como os planejadores desejavam. A combinação de solo firme para a manobra, folhagem densa para disfarce e condições atmosféricas favoráveis ao defensor criou, assim, uma tempestade perfeita de fatores ambientais. A natureza, nesse ritmo das estações, acabou se tornando, sem querer, um cúmplice crucial na arte da guerra ucraniana. O grupo russo reunido para o assalto era realmente formidável. Um grupo padrão de ataque mecanizado, projetado justamente para romper linhas fortificadas. Segundo estimativas de inteligência, sua força era de aproximadamente 140 soldados. Uma mistura de infantaria regular e tropas de choque. A força blindada do ataque era composta por 3 tanques T-72, com canhões de 125 mm, preparados para esmagar bunkers e pontos fortificados ucranianos. Logo atrás, vinham 4 veículos de combate de infantaria BMP-2, cada um transportando um esquadrão de soldados e equipado com canhão automático de 30 mm e mísseis antitanque. Essa formação de armas combinadas era equilibrada e poderosa, possuindo mobilidade, proteção e poder de fogo, para explorar o que seu comandante via como uma oportunidade significativa. Em contraste, as forças ucranianas não estavam configuradas para uma defesa frontal, mas sim para um envolvimento complexo. O ISCO era composto por uma equipe reduzida de defensores nas trincheiras da linha de frente, cuja missão principal era simular uma retirada. O verdadeiro poder de ataque estava escondido nos bosques dos 2 lados do corredor de ataque. O batalhão no flanco esquerdo era uma unidade de infantaria mecanizada equipada com veículos BMP-1, mais antigos, mas ainda eficazes.
e apoiados por um pelotão de tanques T-60 e 4BV. A função deles era agir como o martelo do norte, cortando a linha de retirada russa e enfrentando os blindados diretamente. Já o batalhão oculto no flanco direito tinha uma estrutura diferente, pensada para um papel específico no emboscada. Ele consistia em 2 companhias de infantaria mecanizada, montadas em veículos blindados de transporte de pessoal sobre rodas, o que lhes dava alta mobilidade para a manobra de flanco. O ponto crucial era o reforço de uma companhia especializada em armas antitanque. Esses soldados estavam equipados com modernos mísseis guiados antitanque portáteis, como o Stugna P e o Javelin. O papel deles era servir como o Bigorna do Sul, criando uma parede de fogo para deter o avanço russo e destruir sistematicamente seus veículos blindados a partir de posições ocultas na linha das árvores. A força ucraniana combinada era, de fato, uma mistura magistral de diferentes capacidades, orquestrada para um objetivo único. Os soldados da linha de frente eram o Isco, o batalhão do flanco esquerdo era o Martelo, pronto para cortar a conexão do inimigo com suas próprias linhas. O batalhão do flanco direito era a Bigorna, projetada para absorver o ímpeto do inimigo e desmontar seus blindados. O sucesso do plano dependia totalmente da coordenação impecável entre esses elementos tão distintos. Era, sem dúvida, uma máquina complexa, com muitas peças em movimento, do tanque T-60 e 4 ao soldado individual com um ATGM, todos aguardando em silêncio o comando para armar a armadilha. Ao amanhecer, os motores russos rugiram, dando início ao avanço. Os 3 T-70 e 2 lideraram o caminho, se espalhando levemente enquanto atravessavam a terra de ninguém, com suas torres vasculhando as posições ucranianas silenciosas à frente. Atrás deles, os 4 BMP-2 seguiam em formação, transportando a maior parte da infantaria de assalto. A coluna avançava com confiança e rapidez, percorrendo os 900 metros de terreno aberto que os ucranianos haviam deixado de propósito. A ausência de qualquer resposta, sem artilharia, sem minas, sem mísseis antitanque, parecia confirmar a avaliação do comandante russo: o inimigo tinha desaparecido, ou estava tão desorganizado que não conseguia montar uma defesa coerente. Quando o tanque russo da frente se aproximou da primeira linha de trincheiras ucranianas aparentemente abandonadas, a próxima fase do engano começou. Um pequeno grupo de soldados ucranianos, o Isco, abriu fogo esporádico e impreciso, logo em seguida recuando rapidamente. Era uma encenação cuidadosamente coreografada no campo de batalha. Eles abandonaram suas posições e realizaram uma retirada tática controlada em direção a uma linha secundária de defesa. Para os russos que avançavam, aquilo parecia mesmo uma debandada. Eles viam soldados em pânico abandonando seus postos, a confirmação final de que a linha tinha sido rompida. O comandante russo, vendo sua aposta dar certo, provavelmente ordenou que suas forças pressionassem o avanço e perseguissem. A coluna russa avançou ainda mais em território controlado pelos ucranianos, passando pela primeira linha de trincheiras e continuando seu avanço. Agora, estavam completamente dentro da zona de morte designada, exatamente onde os planejadores ucranianos queriam que eles estivessem. Os T-72 e os BMP-2 começaram a desacelerar, procurando por seus próximos objetivos e se preparando para desembarcar a infantaria e limpar as posições restantes. Nesse momento de transição, quando o ímpeto da frente diminuiu e o foco mudou do avanço para a consolidação, a vulnerabilidade deles estava no auge. Eles tinham perdido completamente a visão do quadro geral, restringindo sua atenção aos poucos metros de terreno à frente. Esse era o momento crítico. O grupo de assalto russo já estava mais de 900 metros além da linha original, com os flancos totalmente expostos e a linha de retirada longa e desprotegida. O Isco tinha sido aceito, a perseguição iniciada,
e toda a força estava agora perfeitamente encaixada nos limites invisíveis da armadilha. O silêncio que os atraiu logo seria substituído por uma tempestade súbita e avassaladora de violência, vinda de direções que eles jamais imaginaram. A retirada deliberada funcionou perfeitamente, atraindo os atacantes confiantes para um abraço fatal. Exatamente às 7h31, uma mensagem de rádio codificada foi transmitida pela rede de comando ucraniana. Esse era o sinal. Num instante, o silêncio antinatural do campo de batalha foi desfeito. Da linha de árvores no flanco direito, a companhia antitanque especializada liberou toda sua fúria. Uma chuva de mísseis cruzou o campo, com trilhas de fumaça convergindo sobre os blindados russos. O T-72 da frente foi atingido primeiro, sua torre engolida por uma bola de fogo, quando um míssil de ataque superior encontrou seu ponto mais fraco. Quase simultaneamente, outro míssil atingiu a lateral de um BMP-2, parando-o imediatamente. O avanço russo foi brutalmente interrompido, a investida confiante se tornando um alvo parado e em pânico. Ao mesmo tempo, no flanco esquerdo, o martelo pesado caiu. Os tanques T-64BV e os BMP-1 ucranianos surgiram da mata, acelerando não em direção à frente da coluna russa, mas ao seu fundo. O objetivo era claro: correr para trás da força russa presa e cortar sua única rota de retirada. Era o clássico movimento de pinça, executado com velocidade e ferocidade surpreendentes. Os tanques ucranianos abriram fogo nos últimos veículos russos, ampliando o caos e garantindo que não houvesse escapatória. O portão da armadilha havia sido trancado. Com os veículos russos destruídos, imobilizados ou presos, os elementos de infantaria dos 2 batalhões ucranianos começaram seu trabalho. De ambos os flancos, centenas de soldados avançaram sob a cobertura da vegetação densa da primavera, formando um círculo de fogo cada vez mais apertado ao redor dos russos encurralados. Metralhadoras disparavam das bordas da mata, lançadores de granadas enviavam explosivos sobre as equipes de infantaria russas que haviam desembarcado dos BMPs danificados, e atiradores de elite eliminavam alvos de oportunidade. Os russos, que momentos antes estavam no ataque, agora se viam numa defesa desesperada em 360 graus, sob fogo efetivo de todas as direções. A coordenação era a chave de toda a operação. O início simultâneo da emboscada antitanque e da manobra de flanco mecanizada foi fundamental. Se um dos movimentos tivesse começado antes do outro, o elemento surpresa teria sido perdido, talvez permitindo que parte da força russa escapasse ou organizasse uma defesa mais eficaz. Em vez disso, as 2 pinças fecharam ao mesmo tempo, um testemunho da disciplina e do timing preciso dos comandantes e soldados ucranianos. O grupo de assalto russo já não era mais uma força ofensiva, era uma ilha de soldados isolados e aterrorizados, completamente cercados e sendo sistematicamente desmantelados. O que ficou após a emboscada foi um retrato claro de sucesso e fracasso tático. O outrora orgulhoso grupo de assalto russo foi aniquilado. Os destroços fumegantes de tanques e veículos de combate de infantaria russos espalhavam-se pelo campo, uma prova da eficácia das equipes antitanque ucranianas. O terreno aberto, que parecia tão convidativo apenas 1 hora antes, agora era um verdadeiro cemitério. Pelo preço de uma retirada temporária e calculada de uma linha de trincheira, as forças ucranianas eliminaram uma formação inimiga significativa, capturando equipamentos valiosos e impedindo uma ruptura em um setor crítico da frente. Foi um combate desproporcionalmente bem-sucedido, vencido mais pela inteligência do que pela simples força bruta. Esse confronto serviu como mais uma lição brutal sobre as vulnerabilidades persistentes da doutrina militar russa. A dependência deles do ímpeto e a interpretação de uma frente silenciosa como uma frente fraca continuam sendo falhas críticas. Esse hábito tático, enraizado desde os altos escalões do comando até o líder de unidade individual,
segue sendo explorado por um exército ucraniano mais ágil e flexível. Enquanto a doutrina russa priorizar avanços agressivos em território não assegurado em vez de reconhecimento cuidadoso e metódico, eles continuarão vulneráveis a emboscadas devastadoramente eficazes como essa. A armadilha não foi apenas física, foi psicológica, construída sobre um padrão mental previsível do inimigo. Por outro lado, a operação foi uma aula sobre as forças do modelo ucraniano de guerra moderna. Ela mostrou paciência na coleta de inteligência, planejamento meticuloso e execução disciplinada de um plano complexo e multifásico. A disposição para ceder terreno temporariamente, manter o fogo sob enorme pressão e confiar no desenho operacional maior demonstra um alto nível de profissionalismo e maturidade no campo de batalha. Ao usar o terreno, a estação do ano e a própria psicologia do inimigo contra ele, as forças ucranianas provaram que estratégia superior e disciplina podem derrotar, de forma consistente, um oponente numericamente e materialmente superior, mas previsível. No fim das contas, a história dessa emboscada no início de maio é um microcosmo do conflito mais amplo. É uma história de adaptação versus rigidez, de disciplina versus doutrina. Enquanto o exército russo continua a confiar na massa e em uma abordagem rígida e hierárquica, os ucranianos cultivaram uma cultura de comando descentralizado, inovação tática e tomada de riscos inteligente. Eles demonstraram que a arma mais poderosa no campo de batalha nem sempre é um tanque ou um míssil, mas sim o profundo entendimento do inimigo, aliado à disciplina de ferro para esperar o momento perfeito de atacar. Essa batalha foi vencida muito antes do primeiro disparo, nos momentos silenciosos de observação e na preparação cuidadosa da armadilha.